Prova oral do CFO-PMG 2023 seguiu o padrão. Conseguimos vencer essa etapa também com maestria. Tô aqui no calor de momento, acabei de receber as notícias dos alunos aprovados, então vim aqui fechar esse ciclo com maestria com os senhores. Agora é dar uma relaxada e esperar pelo curso de formação. Vamos corrigir a prova aqui junto comigo. Olha, caiu sobre extinção da punibilidade, foram 4 questões, meus queridos. 4 questões e, inclusive, a regra que o examinador estava falando que se dava por satisfeito quando você acertou 100% de determinada questão, porque assim acaba atalhando o tempo. Então, você sentava, tinha 2 examinadores na sua frente e você respondia as 4 questões de maneira imediata. Então, vamos corrigi-las. Primeiro, caiu sobre extinção da punibilidade dentro de direito penal, o rol taxativo, sequência de literalidade de lei, afinal você tem 3 minutos para responder a questão. Depois alguns conceitos de busca e apreensão no processo penal, bastava citar 5 nessas 2 questões iniciais. Essa aqui, hipótese de perda do posto e patente, talvez a mais dificultosa, assim, artigo 142 da Constituição Federal de 88, inclusive o inciso 8 caiu na penúltima prova do CFO, então eu falei para vocês ficarem atentos. No artigo 142 e 144, já adianta aos senhores, 100% das questões estavam nos materiais, estavam nas minhas apostilas, eu vou mostrar isso para vocês. Seguindo a última questão, direito administrativo, uma questão sobre o princípio da autotutela, que tem na apostila, inclusive falei com vocês em live, que princípios é um conceito importante em direito administrativo, e lembrando, a autotutela, o pessoal dava conta de responder ali os pontos elementares e certamente irá acima de 50% nessa questão. Então vamos uma por uma? Primeiro, extinção da punibilidade, MEL, artigo 107 lá do nosso Código Penal, bastava citar 5. Otávio, você tem 7 hipóteses, tem 2 revogadas, citava 5, começou lá, pela morte do agente, anistia, retroatividade, ou seja, abolício crimes, pela prescrição, decadência ou perempção, já tinha acabado, porque aqui em regra soma 3, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, pela retratação do agente, perdão judicial, citou 5, 100% da questão. O que acontecia? Você ia falando, chegou na quinta, queria continuar falando, o examinador já te falava, candidato, me dou por satisfeito, quer dizer que você tirou 100% na questão, Otávio. Será que tinha isso na sua apostila? Tá aí, meus amigos, página 36 da apostila da prova oral, extinção da punibilidade, inclusive vou além, falando que tem outras hipóteses de extinção da punibilidade pulverizadas pela lei extravagante, pela própria parte especial do CP, inclusive não caiu parte especial do CP dessa vez, na última prova caiu. Aí veio busca e apreensão, lá no Código de Processo Penal, artigo 240, parágrafo 1º, bastava citar 5. Tem coisa mais tranquila que citar aqui busca domiciliar? Por que um agente policial realiza busca domiciliar? Opa, para prender criminosos, para prender instrumentos dos crimes, para prender provas ou documentações que acabam facilitando a persecução penal, tudo isso poderia ser aventado, tá aqui os incisos, ó, as alíneas, melhor dizendo, prender criminosos, apreender coisas achadas ou proibidas por meio criminoso, apreender instrumentos de falsificação, apreender armas e munições, descobrir objetos necessários à prova, apreender cartas, apreender pessoas vítimas de crimes e colher qualquer elemento de convicção, aqui uma cláusula geral, inclusive. Meus amigos, citou 5, candidato, me dou por satisfeito. Acertou busca e apreensão, acertou extinção da punibilidade, que vai ser o caso da maioria, meu amigo, tá dentro da escola de formação de oficiais. Pronto, fez seus 50%. Aqui era correr pro abraço. Perda de posto e patente, na minha concepção, foi a mais puxadinha, porque há uma série de detalhes que o candidato pode esquecer no momento da verbalização, mas estava lá no artigo 142, incisos 6 e 7. Aqui perguntou as causas de possibilidade, né, da perda do posto e patente. Se eu estou falando posto e patente, eu estou me referindo a oficiais, porque quem tem graduações são praças de polícia. No artigo 142, incisos 6 e 7, você conseguia essa resposta. E também perguntou a autoridade competente para realizar essa perda, né, do posto e patente. Olha, se for julgado indigno ou incompatível com o oficialato, creio que isso estará no gabarito. Então, indignidade e incompatibilidade com o oficialato serão conceitos que serão analisados. Citou isso, já está somando ponto, né? O oficial só perderá posto e patente se for julgado indigno ou incompatível com o oficialato, somou ponto. Otávio, quem que pode julgar ou definir ou decidir quanto a isso? Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz. Alguns esquecerão isso, né? Então, tribunal permanente em tempo de paz e tribunal especial em tempo de guerra. Citou isso aqui? Já avançou para mais de metade da questão, porque o próximo inciso vai falar de alguns requisitos para a perda do posto e patente do oficial no que diz respeito à pena privativa de liberdade. Está expresso
da Constituição Federal de 88. O oficial, porque a gente está falando de perda de posto e patente, condenado na justiça comum militar a pena privativa, isso aqui que era o ponto, ó, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Citou isso, meus amigos. Sucesso. Garantia também a pontuação. Pena privativa superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, provavelmente isso também entrará no gabarito, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Qual que é esse julgamento? Julgamento de perda de posto e patente. Mostrei para vocês isso aqui. Busca e apreensão. Vamos ver se tinha na apostila? Vamos aqui, apostila de processo penal. Tá ali, ó. Busca domiciliar. Estava em qual página? Página 17, falando do artigo 240, parágrafo 1º, topograficamente. Então, a gente acertou mais essa questão. Não estava mostrando na tela. Tá aí agora. Na página 17 da apostila de processo penal da prova oral, tinha a sua questão de busca domiciliar. Busca e apreensão, Otávio? Tinha. Não, a gente está falando da busca domiciliar, né? A gente viu aqui também a da extinção da punibilidade na apostila, agora vimos busca e apreensão, artigo 240, parágrafo 1º. E depois fomos para a perda de posto e patente, que é direito constitucional. Vamos para a apostila de direito constitucional. Estava lá na página 31, 30 e 31 mesclado, né? Artigo 142 das Forças Armadas. Dentro do quadro bizu, tá lá, ó, oficial só perderá o posto se considerado indigno ou incompatível com o oficialato por tribunal competente, e depois o oficial condenado à pena privativa de liberdade, PPL maior que 2 anos, será submetido ao processo de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. Então essas duas alíneas que eu coloquei aqui na apostila para vocês se referem à resolução dessa questão. Sigamos para a última questão, aqui era correr para o abraço também, o princípio da autotutela, definir, creio que todos conseguiram, que é essa primeira parte, né? A administração pode revogar, presta atenção nesse termo, os seus próprios atos quando, né, faltar aquele binômio de conveniência e oportunidade para a administração. E eu sempre falei para vocês desse binômio, tanto na live quanto nas apostilas, conveniência e oportunidade no quesito princípio da autotutela. Aí tinha uma ressalva que alguns esquecerão, que é respeitar os direitos adquiridos no que diz respeito a essa revogação dos seus próprios atos. Depois você tem a administração deve anular. Então, esses verbos eram fundamentais serem citados, revogar e anular, só que a anulação se dá de atos ilegais. Era interessante também citar a ilegalidade quanto à anulação e revogação, a discricionalidade, conveniência e oportunidade. Aqui na anulação, a gente tinha que lembrar também que deles não se originam direitos. Eu acredito que isso possa estar no seu gabarito para tirar total na questão. E por fim, quem lembrou poderia ter citado a súmula 473 do STF, que vai falar exatamente isso, ó. Um outro ponto também nessa questão que pode ser cobrado no gabarito final. A autotutela não afasta em plenitude a apreciação judicial, a qual pode ser solicitada, né, quanto à revogação e anulação, dada as suas características e na medida dos mandamentos legais. Quem citou súmula 473 do STF, talvez tenha lá no seu gabarito, mas isso aqui seria uma pontuação lá que seria pequena, creio eu, se tiver no seu gabarito. Se súmula tiver no seu gabarito, ela será pequena, porque a esmagadora pontuação estaria em citar o que eu acabei de comentar sobre o princípio da autotutela. Súmula 4.3 vai falar exatamente isso. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vício que os tornem ilegais. A anulação se refere a atos ilegais. Porque deles não se originam direitos, estava lá, inclusive eu tenho que mostrar para vocês isso na apostila, ou revogá-los, outro verbo, por motivo de conveniência e oportunidade, que é o binômio que eu falei para vocês de discricionariedade. Respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Otávio, tinha isso na apostila, que a apostila de direito administrativo, tá aqui, inclusive estava lá em uma das suas questões. A administração pode executar, ou seja, anular ou revogar seus próprios atos. A gente comentou aqui a respeito de princípios do direito administrativo e tinha outra oportunidade aqui, o princípio da autotutela também, quando eu citei os princípios da administração pública lá nos princípios, na página 7 e 8, e depois lá nas questões do fichamento, do checklist, eu passei esse princípio para vocês também. Então, sensação de dever cumprido, graças ao bom Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Fiquem aí, inclusive, com um áudio que eu acabei de receber de um aluno que dá vazão, né? Dá, inclusive, significação ao meu trabalho. Vão em venha, só quero estar no Espadim, na formatura de vocês. A Escola de Formação de Oficiais e o curso é muito puxado, mas vocês vão tirar de letra. Deus abençoe todos vocês. Fala, Tavão, bom dia, Tavão. Tropa Uba aí, ó. Foi 4 questões
Satisfeito em 2, Tavão. Glória a Deus, tá? Tropa Uba. Glória a Deus, tá, Tavão? Nossa, é fundamental nessa etapa aí, tá? Agradeço a Deus demais por sua vida, meu amigo. Deus demais. E quero que você tá aqui, ó, no nosso espadinho. Pra honra e glória a Deus. Então tá aí, Tropa Oba em peso. Em breve estarão com a passadeira do CFO1, depois CFO2, CFO3. E é isso. Tropa Oba em peso na Escola de Formação de Oficiais. Vão e vençam. Obrigado pelo respeito e admiração do meu trabalho. Sucesso!